apareço assim no vídeo de hoje pra falar que é a primeira vez que eu faço isso no meu cabelo, então com certeza tá muito errado, mas vamos ver como é que vai ficar amanhã, né? No vlog até agora eu li um pouco de Conversas Entre Amigos, eu tô gostando bastante, eu amo a Sally Rooney. E essa tá sendo um tempinho que eu tô tendo de folga entre a escrita do TCC e a apresentação do TCC. Então, hoje eu tirei o dia pra fazer faxina em casa e pra mim isso é muito bom. Meio Mônica Geller nesse sentido. Foi muito relaxante poder organizar tudo. Aqui parece que tá um pouco bagunçado porque tem essa sacola de presente aqui. E aqui tem algumas coisas da minha irmã que ela deixou aqui em casa. Mas a casa eu consegui organizar minha estante de livros e fiz um cenário novo ali pros meus vídeos sobre livros, né? E o que eu vou fazer agora é abrir, fazer um unboxing do meu novo Reading Journal. Antes eu vou preparar um chá. E vocês vão ver esse unboxing no vídeo do meu novo Reading Journal. E no vídeo eu vou explicar o porquê que eu tenho um novo Reading Journal, porque que eu não continuei com aquele meu caderninho verde. Em geral ele apresentou alguns problemas e eu resolvi comprar um novo. Então eu espero que estejam gostando desse vlog e eu vou terminar de ler em breve o Conversas Entre Amigos e eu volto pra comentar o que eu achei.
eu tive que parar pra carregar o Kindle, então eu tive que parar a minha leitura. Mas então eu resolvi voltar aqui um pouco. Desculpa o barulho. Eu estou bem na sala, que fica de frente pra rua. Eu vim falar um pouco sobre o livro, que eu tô achando até agora. Eu amo a escrita da Sally Rooney. Amo. Eu amo a forma como os diálogos não são separados do texto. Eu amo como a leitura é fluida, você vai lendo o que você não vê. E eu amo a forma como ela consegue expressar os sentimentos dos personagens de forma separada, mesmo quando não é o narrador. É muito bem pensado tudo que ela faz, tudo que ela escreve. E, em geral, eu acho que são as descrições de sentimento mais bonitas que eu já li, sabe? Ela consegue expressar através dos pensamentos dos personagens, principalmente da narradora, com frases assim, você consegue saber exatamente o que a personagem tá sentindo, sabe? Você algumas vezes se identifica, né? Porque eu falei algumas vezes, o assunto do livro em si é uma coisa que me deixa muito desconfortável. Porque basicamente é assim, é a história de duas ex-namoradas, né? A Bob e a Frances. Elas são amigas e elas escrevem, né? Elas são escritoras. E tem uma mulher, a Melissa, que está escrevendo algo sobre elas, né? Pra publicar, tá entrevistando elas, enfim. E essa mulher, a Melissa, ela é casada com um homem chamado Nick. E esse casal de amigas, né, as ex-namoradas, Frances e Bob, elas começam a frequentar muito a casa desse casal, né? E a Bob começa a se envolver, assim, mais profundamente, criar uma amizade, criar uma relação mais profunda com a Melissa, enquanto a Frances começa a se envolver, criar uma relação mais profunda com o Nick. E isso vai, né, desencadeando aí a história. E traição é uma coisa que é muito difícil pra eu ler, não porque eu já passei por isso, mas porque eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender e pra mim é muito fora da minha zona de conforto, é uma coisa que eu não concordo, uma coisa que eu não consigo entender, o que leva a pessoa a fazer isso, como a pessoa dorme depois daquilo. Então pra mim é tipo, eu tô lendo, às vezes eu falo, meu Deus do céu, como a garota conseguiu dormir? Como esse cara tá tomando café da manhã, sabe? Eu fico tipo assim. E mesmo eu conseguindo entender muitos sentimentos deles através da descrição da autora, mas é uma coisa que pra mim foge um pouco da minha compreensão, sabe? Tem coisas que cada um entende mais do que o outro, e esse tipo de assunto eu não entendo bem, eu não consigo entender como a pessoa leva, sabe? Pra mim é um pouco... Posso ser um pouco quadrada nesse aspecto, mas eu não consigo entender os meios como a pessoa chega a esse ponto e permanece nesse ponto e não interrompe o relacionamento que ela tinha e continua traindo a pessoa. Pra mim isso é muito incompreensível, sabe? Então, por um lado eu tô mexendo nessa parte desconfortável, e é bom a gente ler coisas desconfortáveis, né? Mesmo que a gente não concorde. Mas pra variar um pouco também, a gente não precisa ficar lendo só sobre coisas que são confortáveis pra gente, tá na nossa zona de conforto. E eu amo muito a escrita da autora, então mesmo que pra mim seja um pouco tipo, como assim, gente? Isso acontece... E eu sei que acontece na vida real, mas eu não consigo entender muito, sabe? E aí eu tô lendo e essa parte, assim, pra mim é um pouco tipo, ai meu Deus, por que ele não larga ela logo? Que ódio! E fica só com a menina, sabe? Pra mim não incomoda tanta a diferença de idade deles, porque eles são maiores de idade, né? Mesmo o Nick sendo 11 anos mais velho que a Frances, isso não me incomoda muito. O que me incomoda mais é o fato dele ser um homem casado, mantendo uma relação com ela, sabe? Isso é o que me incomoda mais do que o fato dele ser muito mais velho que ela.
Mas eu gosto muito da escrita da autora, como eu falei. Eu gosto muito de quando ela descreve os pensamentos, assim. Muitas coisas que a Frances fala sobre os pensamentos dela, você pensa, putz, agora eu entendi o que ela tá sentindo. Não que eu concorde, né? Mas eu entendi o que ela tá sentindo, enfim. E ela também parece não se incomodar muito com o fato de que ele é casado. Pra mim é uma parte assim que eu tô tentando ainda ver aonde a autora quer chegar com a história. Mas enfim, a Sally Rooney é uma escritora incrível e eu amo Pessoas Normais. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu sinto falta dos personagens de Pessoas Normais e é impressionante como as histórias são muito diferentes, os personagens são muito diferentes e a escrita, a sensibilidade é exatamente a mesma, sabe? Ela é incrível. Tô gravando sem microfone de novo, porque no início do vídeo eu gravei sem microfone. Então, se eu gravar com o microfone agora, vai ficar muito diferente o som ao longo do vídeo, então vai sem microfone. Ontem à noite eu enrolei meu cabelo de novo com os bobs, mas não deu muito certo, como vocês podem ver, porque eu dormi com o cabelo molhado. Eu acho que você tem que fazer com cabelo úmido, não com cabelo molhado, porque não secou direito dentro do bob. Então ele não ficou cacheado, ele ficou tipo ondulado. Mas eu gostei porque me deu um volume, pelo menos, né? Ai, tá um pouco assim, deformado em algumas partes. E, enfim, da próxima vez eu vou fazer novamente com cabelo úmido. Não com o cabelo molhado, como eu fiz dessa vez. Que eu lavei o cabelo, aí eu saí do banho, já enrolei e botei a touca de cetim. Pra não enrolar à noite, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, eu fui dormir. E eu acho que é por isso que não deu certo. Não secou direito, tá meio úmido ainda. Meu cabelo. Eu acho que eu deveria fazer com ele assim, agora, sabe? Mas agora não dá mais, vai ficar com o cabelo ondulado hoje mesmo. Então, eu vim falar um pouco também, além de falar do meu cabelo, só pra atualizar porque que ele tá assim. Eu vim falar um pouco do livro Pessoas Normais. Ah, até confundi, gente, você já vai entender por que eu confundi. Eu vim falar sobre o livro Conversas Entre Amigos.
Então, basicamente aconteceu uma coisa que eu até filmei porque eu tava me gravando lendo na hora. Que eu fiquei tipo assim. Uma coisa que me decepcionou um pouco, que foi um diálogo que ocorreu em pessoas normais. Exatamente, ocorreu em Conversas Entre Amigos. E é da mesma autora. Então, parecia que eu tava tipo, que livro eu tô lendo? Porque aconteceu um diálogo exatamente igual ao de pessoas normais. E assim, tenho que dizer que várias características da Friends agora estão se... Agora eu tô em 80% do livro. Já se misturaram com a da Marianne. E no começo, quando eu li, uma coisa que eu tava gostando muito era que os personagens eram muito diferentes. Mas com o passar do tempo, principalmente o protagonista, várias coisas começaram a me lembrar muito a Marianne. Eu não vou dar spoiler, obviamente, mas, por exemplo, a Marianne, ela tinha problemas com a mãe. A Frances tem problemas com o pai. A Marianne, ela meio que se castigava, enfim, também por um problema de autoestima, ela ficava sem comer, comia pouco demais, assim, comia muito pouco. E a Frances, ela fica, pelo mesmo motivo, ela fica se machucando e eu não vou dar detalhes assim, mas ela fica se castigando também dessa forma. E pra mim, eu queria ler um livro diferente. Mesmo eu gostando muito de pessoas normais, eu esperava que a autora fosse me apresentar uma história diferente, o que ela de fato fez, mas personagens que ao longo do texto foram se misturando. E conversando com o meu namorado sobre isso, tem que passar um hidratantinho, né? Eu falei uma coisa pra ele, que é: talvez a Sally Rooney esteja escrevendo esse tempo inteiro sobre ela mesma, de alguma forma, e por isso que as personagens se misturam, porque no final de contas elas foram baseadas um pouco na mesma pessoa. Então, talvez, né, essa é a minha teoria. Porque tem muitas coisas sobre elas que são muito parecidas, principalmente em relação a sentimento, né? O que no começo do livro não acontecia e era porque eu tava gostando tanto. Aí quando isso começou a acontecer, eu fiquei tipo, eu já li isso antes. Pra mim já não era tão bom porque já não era mais inédito, sabe? E olha, eu tenho que dizer que tem uma característica aí que quem já leu provavelmente também percebeu que tem uma característica, que eu não vou falar o que se assemelha muito dos protagonistas masculinos. Eles não são assim de todos parecidos, mas tem uma característica, talvez duas, que se parecem muito entre os protagonistas masculinos dos dois livros. A história em si é muito diferente, mas assim, acaba que fica nesse vai e vem dos dois, essa falta de comunicação dos dois, que nem eram pessoas normais. Mas o contexto em si é diferente. Mas assim, eu tenho a sensação de que eu não tô lendo alguma coisa inédita, sabe? Eu fico o tempo inteiro tendo aquele déjà vu quando eu tô lendo Conversa Entre Amigos, porque muitas coisas me lembram pessoas normais. E tipo assim, se fosse de uma autora completamente diferente, eu ia pensar, foi coincidência. Mas não é, né? É a mesma autora que escreveu os dois livros, então... Ela vai sair um lançamento dela em setembro, eu vou ler também, eu gosto muito da escrita dela, apesar disso, mas eu espero que nesse próximo livro seja bem diferente, sabe? Pra não ficar aquela sensação de que eu já li isso em algum lugar. Eu acho que essa vai ser a última parte desse vlog de leitura. E como vocês viram, ontem meu sobrinho e minha irmã e meu cunhado, eles vieram pra cá, eles dormiram aqui em casa. Então, eu acabei não gravando, apesar de eu ter terminado de ler o livro. Eu terminei de ler ontem de madrugada, então hoje, né, eu acabei demorando um pouco mais pra ler por causa dessa visita. E, assim, eu não vou falar nada sobre a história, vou falar sobre a minha opinião, que é a mesma que eu já expressei antes, né, que é: o livro é muito bom, mas seria muito melhor se ele não fosse tão parecido com pessoas normais. E assim, a história não é parecida. O que é parecido são as protagonistas, né? E um pouco
dos protagonistas também. É que eu não posso falar exatamente o que, porque senão vai ser um spoiler. Mas tem muitas características dos personagens que são parecidos, o que me deixou um pouco decepcionada, porque eu esperava que fosse uma coisa mais parecida com o começo do livro. Ao longo do livro, parece que os personagens foram se misturando, sabe? E como eu gostei muito de Pessoas Normais, eu gostei muito da personagem Marianne, tinha muitas coisas sobre ela que eu lembrava, e tem um diálogo que é idêntico, sabe? Então, pra mim, e é uma coisa que, inclusive, a protagonista diz que é idêntico ao que a protagonista, a Marianne, de Pessoas Normais, disse. Então, pra mim, isso acabou tirando uma estrela do livro. Então, eu dei 4 estrelas pro livro, porque, isoladamente, ele é um ótimo livro. Como eu falei, né, mesmo não estando confortável com o assunto, eu gostei muito, me diverti bastante com o livro. E assim, não é um livro leve, assim, ele toca em pontos bem reflexivos, em pontos bem delicados, assim. Mas isso é bom, a Sally Rooney sabe fazer isso muito bem. Ela sabe escrever sobre sentimento. Essa é a especialidade dela, na minha visão. Ela sabe escrever sentimentos como ninguém, assim. E por isso eu sei que esse livro que ela vai lançar agora em setembro vai ser bom. Mas eu vou esperando novamente que a protagonista agora seja diferente, que não seja aí uma terceira variação da Marianne, como teve essa variação da Marianne aqui na Frances, que é a protagonista de Conversas entre Amigos. Uma coisa que eu gostei muito, e eu gostei que foi bem explorada, apesar de ter vários círculos, né? Círculos não, como é que fala? Círculos a história. A relação dela com a ex-namorada, né, que agora é amiga, é muito bem explorada e deveria ser mesmo, porque é uma das coisas mais interessantes do livro e é uma das coisas que mais diferem do livro anterior. A não ser por aquela meio que dependência que elas têm, que é um pouco parecido também com o que a gente lê em Pessoas Normais. Mas eu gosto muito da personagem da Bob, ela é muito interessante, ela consegue fazer com que o livro tenha um encanto especial, sabe? Eu acho que a Bob é o encanto especial do livro. E tudo que ela traz, né, pra vida da protagonista e dos outros círculos de histórias que acontecem dentro do livro. Eu ainda prefiro Pessoas Normais. Eu já vi pessoas falando que gostaram mais de Conversas entre Amigos do que Pessoas Normais. Eu prefiro Pessoas Normais. Mas enfim, eu só tô comparando porque é a mesma autora, né? É só por isso que eu estou fazendo essa comparação. E porque Pessoas Normais é um dos meus livros favoritos. Então não tem como eu ignorá-lo completamente e fingir que eu não vi diálogos semelhantes, às vezes até idênticos, que eu não vi as personagens se misturarem. Eu não posso ignorar isso. Mas eu recomendo que as pessoas leem sim, viu? Não é assim, um livro levinho como ele parece que é. Ele é um livro assim mais pesado, ele vai... Como a Sally Rooney faz, ela vai lá no fundo dos personagens, ela vai... E as descrições que ela faz incomoda, e isso é bom. Por exemplo, tem uma descrição de um acontecimento logo bem no final do livro, assim, uma coisa que a personagem faz, eu fiquei arrepiada, assim, de agonia, sabe? Eu fiquei imaginando a situação. Ai, que agonia que me deu, e não sai da minha cabeça, porque ela descreve de uma forma que parece que você tá vendo, com seus olhos, assim, não parece que você tá imaginando, sabe? Ela descreve muito bem. Então, Sally Rooney, continuo tendo a mesma opinião sobre ela, que ela é incrível, que ela é ótima para descrever sentimentos, que ela é ótima para desenvolver histórias complicadas de uma forma que fica muito bom. Mas é aquela, né? Eu acho que talvez, mas eu não sou ninguém para falar isso, é só um palpite. Talvez ela esteja escrevendo sobre ela mesma, porque as personagens têm muitas semelhanças. Espero que vocês tenham gostado desse blog de leitura. Eu pretendo fazer mais aqui pro canal, mais blogs de leitura do que resenhas, para poder ir falando o que eu acho do livro ao longo do livro e não somente quando ele acaba. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima!